Ô, doutor, olha só, vou fazer abdominoplastia, mas eu tenho um casamento no final dessa semana. Será que eu consigo? Fala, meu futuro paciente, tudo jóia? Com você, vamos falar um pouquinho nesse vídeo de hoje sobre pós-operatório e expectativas. Expectativas realistas? Será que você está esperando aquilo que você vai encontrar no seu pós-operatório aí, meu futuro paciente? Principalmente cirurgias de contorno corporal, cirurgias da mama. Então você que está preparando-se, digamos, planejando para realizar cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama, senta aí para você entender um pouquinho mais dessas cirurgias, escolher e certamente se planejar da melhor maneira possível. Esse é o propósito desse canal. Eu trago aqui conteúdo de uma vida inteira, mais de 10 anos dedicados exclusivamente a cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama, certo? Agora faz o que só você pode fazer para que esse canal cresça ainda mais e deixa aqui nos comentários tudo aquilo que você quer saber sobre cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Tá pensando em fazer alguma cirurgia aí, meu queridinho? Conta aqui para mim que cirurgia que você tá querendo fazer. Agora sim, vamos falar sobre os pós-operatórios e as expectativas. Roda a vinheta! Queridos, vamos lá. Como é o pós-operatório das cirurgias de uma forma geral? Vamos conversar sobre isso. E óbvio, né? Tem sempre aquilo que o paciente espera e aquilo que ele vai encontrar, né? Vamos ver aqui que alguns internautas jogaram na rede pra gente ver o que eles estavam esperando aí da cirurgia, o que eles encontraram. O internauta deixou esse vídeo, achou que ia fazer a cirurgia e ia sair desfilando, né? E aí, né, o pós-operatório é aquela coisa mais pitoresca, digamos assim, né? Com as suas peculiaridades. É relativamente comum, né? Hoje até um pouco menos, porque o paciente tem muita informação, mas é relativamente comum o paciente achar que realmente vai sair desfilando, né? Na cirurgia. Então falar, não, tem paciente às vezes que chega para falar, Ô, doutor, olha só, vou fazer abdominoplastia, mas eu tenho um casamento no final dessa semana. Será que eu consigo? olha, conseguir é uma coisa, será que você deve ir? Não sei, entendeu? E aí o paciente, enfim, eu sempre explico muito bem, né? Normalmente, primeira semana, principalmente a abdominoplastia, né? Que é o caso aqui desse vídeo, é uma cirurgia que a primeira semana é mais chatinha, porque o paciente não consegue esticar totalmente o tronco. Vocês viram o paciente andando mais encurvadinho, né, nessa primeira semana. Tem o dreno e tal. Embora eu deixe o dreno, tem cirurgião que deixa 7 dias, dreno não deixo, eu deixo 3 diazinhos o dreno, tá? O suficiente para fazer o que precisa fazer. Mas o paciente consegue, como vocês viram aqui, andar, se movimentar com um certo cuidado, né, para não esticar 100% o tronco. Muito embora eu não peço para o paciente nem forçar a ficar dobrado, nem forçar a ficar esticado. Ele vai naquilo que o corpo tá permitindo, certo? O detalhe é só não forçar nessa primeira semana. Normalmente na segunda semana o paciente já começa a esticar bem mais o tronco. Alguns pacientes já esticam totalmente o tronco na segunda semana e eu libero para dirigir e trabalho leve. Pacientes que vêm de fora, mais do meio para o final da segunda semana, eu libero para retornar à cidade de origem, né? Então mais ou menos uns 10 dias ali fica comigo, 10 a 15 dias, depois retorna para a cidade de origem quando é abdominoplastia. Quando ele para HD, 7 dias eu já libero para dirigir trabalho leve e também retornar à cidade de origem quando o paciente é de fora. A hemaspexia também é a mesma coisa. Então, assim, normalmente, como eu disse a vocês, é uma cirurgia relativamente tranquila. Muito embora na abdominoplastia a gente sempre tem 3 fases, né? Aquela fase que o paciente se arrepende. Porque eu fiz isso, por que eu fui fazer essa cirurgia? Escreva aqui nos comentários qual fase que você tá. A segunda fase é a fase da dúvida, né? Ah, eu fiz, mas enfim, não sei ainda. Será que valeu a pena isso? E a outra fase é a fase da euforia. Falar que maravilha, eu realmente me libertei, foi a melhor decisão da minha vida. Normalmente a fase do arrependimento, ela vai durar a primeira semana. A fase da dúvida, normalmente ela fica ali mais ou menos até 15 dias, né? 15, 20 dias, e aí depois começa a vir a fase da euforia, né? De 30 dias em diante, certo? Qual fase que você tá aí? Vamos ver o próximo aqui, o próximo comentário. As limitações dos movimentos nos primeiros dias, né? Vamos ver o que essa internauta colocou na rede aqui. Como levantar sozinha após abdominoplastia? Jeito errado. Isso aí já é ruim de fazer. De frente vai forçar o abdômen e vai doer.
se Jeito você certo. forçar o tronco. Você gira o tronco e sobe. Vire de lado. Aí, Coloque as pernas para baixo. Impulsione com os braços para levantar. Exatamente. Desce só. Tem um detalhe, uma coisa que eu gosto também, tá? Acho que a equipe não deixou nenhum vídeo específico, mas uma coisa que eu gosto, a gente tem uma empresa que trabalha conosco, parceiros, que a gente negociou e nós enviamos, né, uma poltrona elétrica para o paciente na casa dele durante os dias de cirurgia, ali no pós-operatório, justamente para que ele possa se levantar aí no caso de abdominoplastia, no caso de mastopexia, o próximo uma ajuda pra caramba, que o paciente ele fica 100% livre, né? Fica 100% independente. Não precisa ficar pedindo ajuda para levantar, né? Muitas mulheres se incomodam com isso. Ah, meu marido não me ajuda, meu marido não sei o que, meu marido ronca a noite inteira e aí eu não consigo acordar ele. E aí a poltrona, né? Com a poltrona bastante confortável, uma poltrona elétrica, né? O paciente só aperta um botãozinho, tchum, levanta. É uma coisa super interessante, os pacientes têm gostado bastante, tá? É óbvio, se você não tiver a comodidade da poltrona elétrica, essa estratégia de virar de lado é o que a gente considera mais recomendável, tá bom? Lembrando que vocês viram que ela estava usando o triângulo ali, né? O triângulo ali abaixo do joelho, ele serve para que você não fique com o tronco 100% esticado em relação à coxa, tá? Então você pode colocar travesseiro, não precisa ser obviamente um triângulo, você pode botar travesseiro, ou se você quiser esticar a perna, você eleva as costas, né? E aí você resolve o problema, certo? É isso tudo mesmo? Qual o risco de o ponto abrir? Vamos ver o que essa internauta colocou na rede aqui. Meninas, vim deixar para vocês um pouquinho da minha experiência com pós-operatório. Aqui, essa paciente, olha só, ela fez uma abdominoplastia e tem um T aqui embaixo, ó. Vamos ver se, acho que vocês conseguem ver aqui. Provavelmente essa paciente não tinha pele suficiente para fazer uma abdominoplastia sem o Tzinho e acabou ficando com aquele Tzinho ali abaixo do umbigo, tá? Um T até grandinho ali. Normalmente, se eu deixo ele curtinho, né? Deixa ele com uns 3 centímetros, 4 centímetros, tá? Ali acabou fazendo um umbigo também um pouquinho maior, ou um umbigo um pouquinho menor, né? Mais embutidinho, mas enfim. Ele estava conversando comigo essa semana, a gente estava falando sobre o pós-operatório. Se você vai fazer mastopexia com prótese ou abdominoplastia, gente, vocês precisam se atentar a esses detalhes. Repouso, recuperação, pós-operatório. Vocês vão precisar de uma pessoa com vocês nos primeiros 10 dias, o tempo todo. Não, depois de 10 dias, você consegue ficar umas horinhas sozinha, mas não fazer nada sozinha, ficar umas horinhas sozinha. Agora, nos primeiros 10 dias, vocês têm que ter uma babá 24 horas. Não acho não, tá? É bom. Respeito aqui a opinião da paciente, mas é óbvio, cada paciente vai fazer alguma coisa diferente, vai ter o cirurgião vai orientar coisas diferentes. Vai ter um pós-operatório com suas peculiaridades. Não acho, como eu disse, já tive paciente que viajou de outro país, fez cirurgia comigo, ficou sozinha. É óbvio, a gente leva equipe no hotel para poder cuidar do paciente nas trocas de curativo, da ajuda e tal. Mas o paciente tem tranquilidade total para vir, para fazer a cirurgia na melhor condição possível, tá? Independente de acompanhante. Não acho que seja, você não precisa de babá não, tá? Não é aquilo que eu encontro na prática, tá? Respeito aqui à experiência dessa paciente, né? Provavelmente teve alguma dificuldade aí no pós-operatório, mas não é, tá? Horas. É assim, o ponto do meu peito abriu, o ponto da abdominoplastia dessa seguidora abriu, e ela estava falando comigo que o ponto dela abriu quando ela tentou levantar para ir no banheiro sozinha. Então, assim, gente, quando o ponto da cicatriz, né, abre, a recuperação é muito mais lenta, o gasto é muito maior. Porque você... Bom, queridos, assim, questão de ponto abrir, né? Tem a ver com um monte de coisa, tá? Tem a ver, assim, com alguns cuidados, tem a ver com técnica cirúrgica, tem a ver com cirurgia combinada, mama, lipo, abdômen, cirurgia... Os pacientes que forçam fazer tudo junto de uma vez só, acaba tendo uma chance um pouco maior. Então, tem um pouco de tudo, tá? Como eu disse a vocês, eu costumo ter pouco esse tipo de problema. Não forço o paciente para ficar fazendo cirurgia combinada. Não acho que é uma decisão inteligente na maioria das vezes. Mas, né, sempre que o paciente
força essa decisão, a gente tem que conversar muito e explicar aquilo que a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Mas, como eu disse a vocês, você tem uma poltrona que te ajuda e tal, você vai fazer menos esforço, não acho que você precisa de babá, não é tão, por exemplo, eu estava conversando hoje com um amigo cirurgião, depois de algumas mudanças técnicas que a gente fez, poxa, tem mais de 2, 3 anos que eu não tenho deiscência na mama. É até ruim falar isso, porque às vezes a gente fala, parece uma, né? Mas tem 2, 3 anos que eu não tenho deiscência na mama, que é a aberturinha de ponto, que era uma coisa super comum no Tzinho, né? Antes, por exemplo, a gente fazia uma cirurgia com menos cuidado, menos refinamento, né? Conforme a cirurgia evoluiu, assim, melhorou absurdamente algumas coisas. Então, a gente melhora a recuperação, melhora a qualidade do resultado, enfim. É difícil a gente transferir o que um viveu para todo mundo, entende? O que eu posso dizer a vocês é que, apesar da experiência dessa paciente não ter sido aparentemente uma experiência favorável, não é nem um pouco isso que ela comentou, tá? Em relação a ter que ficar com babá o tempo inteiro e que não façam isso, que você não vai abrir ponto. Não é assim, não. Tem que trocar toda a medicação que você está usando, você tem que tomar uma... Certo, vamos passar para o próximo aqui. Um pouquinho da minha experiência. Vamos ver, enfim, a princípio era isso que a gente tinha para discutir. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Já fez cirurgia fora da sua cidade? Como foi seu pós-operatório? Qual foi a sua expectativa em relação ao resultado que você obteve? Escreva aí nos comentários para a gente conversar um pouquinho mais. Caso decida realizar a cirurgia conosco, a nossa equipe, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento para realizar a sua consulta. Lembrando que a consulta conosco, presencial ou online todo, eu posso estar, enfim, você pode estar na praia, aqui, a gente fazendo uma consulta online. Seria maravilhoso, né? Uma consulta presencial em Londrina e São Paulo, cirurgias em Londrina e São Paulo, certo? Guardo vocês nos próximos vídeos. Agora sim, valeu!